Olá, mamães! Tô tão feliz que vocês gostaram do vídeo da massinha. Espero que todos estejam fazendo, tá? Agora eu vou ensinar uma massinha de papel machê. Muito fácil. Quem que não tem papel higiênico e cola? Pode ser escolar, numa boa. Eu uso a Cascorias Extra, mas pode ser escolar, tá? Vai grudar e dar certo da mesma forma. Primeiro, vocês peçam para as crianças picarem o papel higiênico. Dá de pedacinho em pedacinho para ficar mais fácil para eles. Porque a hora que molha, que vai água, ele some. Então tem que picar uma quantidade legal para fazer um bom tanto para eles poderem brincar. E uma outra coisa legal é que pode colorir. Pode fazer porções coloridas para eles ou aplicar em cima de um desenho, como se fosse pintura, eles vão colocando papel machê colorido. Ou vocês podem, em cima de alguma base reforçada, branca, ou um papelão, vocês desenhem números, vogais. Mas antes, vamos preparar a massinha? Quem topa fazer arte comigo? Vamos? Bora? Então vamos lá. Então aqui eu já adiantei papel higiênico picado, molhei um pouquinho com corante, um pinguinho de água. Nós temos que dar um ponto legal também para ele virar uma massinha. E vocês picam o papel e colocam água, bem pouquinho, no caso gotinhas de corante, pode ser o comestível ou a aguinha colorida da gelatina, que vai ser bem legal. Fica um colorido legal para eles trabalharem e fazerem as atividades propostas, que eu vou mostrar já já. Olha que legal. Tá vendo? E quanto mais pica, mais mexe nele, ele vai se transformando numa massinha. E o mais legal é que não precisa pôr cola para colar em algum lugar, porque ele já é a base de cola. Eu tenho umas propostas agora que eu vou passar para vocês, que nós podemos, como ele seca, ele fica durinho, fica uma peça super consistente que dá para brincar, dá para usar como decoração, como aplicação em alguns quadros. Então, por exemplo, vocês preparem a massinha. Aqui a minha colorida já tá pronta, gostosa de pegar. E nós vamos preparar uma branca também. A branca, o legal é que depois podem pintar, né? Com tinta guache, é bem legal. Ou qualquer outra tinta que tiver em casa. Aqui os papéis picados. Eu vou pôr um pouquinho de água para ele umedecer, porque a hora que joga água no papel ele some. Vamos mexer um pouquinho. Ele sumiu, tá vendo que pouquinho que fica? Por isso tem que picar bastante. Põe a molecada para picar papel. É um ótimo exercício também picar papel, recortar figuras rasgando. Para eles é um exercício maravilhoso. Fazer bolinha de papel. Tudo isso, sabiam que é exercício para antes da tesoura? Porque aí eles estão exercitando o aperto dos dedinhos, a força dos dedinhos. Aí sim eles vão conseguir pegar na tesoura e ter a forcinha lá certinho para dominar e cortar. Então antes esses exercícios são essenciais. Vou picar mais um pouquinho de papel rapidinho aqui. E põe a molecada para picar papel também. Aí, pessoal, a cola tem que ser um tanto de acordo com o papel, porque se põe muito aí fica aguado. Não é legal ficar muito molhadão, né? Tem outras receitinhas também de papel machê, que nós usamos as embalagens de ovos, usamos também papel sulfite, só que dá um pouquinho mais de trabalho, porque aí tem que bater no liquidificador, coar. Algumas receitas vão até gesso, fica uma massa bem legal também. Mas na nossa situação, né, o mais fácil
É papel higiênico e cola, né? Que todo mundo tem em casa. E a molecada adora fazer. Eu faço direto com eles. E dá umas obras de arte maravilhosas, que eu vou até dar uma ideia aqui de como fazer um dinossaurinho com eles usando as mãozinhas. Então a nossa massa branca também está pronta. Agora vamos às ideias? Vocês vão adorar, hein? Mãos à obra aí com a molecada para não deixar eles correndo, gritando, derrubando a casa, né, mamães? Olha só, eu peguei um plástico e aqui eu desenhei algumas figuras geométricas. Dá pra gente trabalhar a noção de tamanho. Olha só que interessante. As formas, eu só coloquei o círculo e o quadrado, né? Podem colocar várias formas para eles irem reconhecendo. E o legal, se tiver a massa colorida, no caso, vocês peçam para as crianças irem pegando de pouquinho. Olha que exercício gostoso. Vamos fazer aqui no círculo. Vamos aqui no círculo médio. Coloca uma quantidade e vai batendo, amassando, olha. Não deixando sair fora do risco, enchendo a figura. E o mais legal de tudo é que deixa eles preencherem tranquilamente, né? Trabalhando a concentração, exercitando os dedinhos. Deixa secar de um dia para o outro, ou talvez até 2 dias, para ele estar bem sequinho. E aí é só tirar quando é feito em cima do plástico, que a figura sai facinho para poder brincar, aplicar em algumas superfícies, inventar quadrinhos, né? Se for em branco, aí vocês dão para eles pintarem. Olha que legal, super legal. E ele já gruda, né? Por ter a cola. Super interessante. As crianças adoram. Essa é uma das ideias. As figuras geométricas, encher elas, deixar secar e deixar eles brincarem dali 2 dias ou pintarem. É uma das ideias. Outras ideias, eu, por exemplo, preparei algumas fichinhas com alguns desenhos. Olha que interessante. Plastifiquei. E aí, eles podem, com a massinha branca, no caso, encher, completar em branco, né? Aqui, no caso, é uma árvore bem legal. E daqui 2 dias, vocês tiram do plástico, que vai estar super consistente, durável, não quebra, é super gostoso, né? Um material maravilhoso que fica super resistente, né? Vira uma peça como se fosse de biscuit, uma estátua. E aí vocês dão tinta para eles pintarem, já prepara agora e daqui 2 dias já tem atividade preparada para pintar. Quem não vai querer fazer? Eles adoram, eu garanto. Uma outra ideia muito legal nesse momento que eles não estão indo à aula, né? É trabalhar os números, as vogais. Os números, se vocês quiserem só brincar na hora e desmanchar, eu falo para usar uma capinha ou eu tô usando de caderno, tá vendo? Aquelas partes mais durinhas de caderno. Mas pode ser um papelão, algum outro material mais durinho. Porque como é úmido, se for, por exemplo, numa folha de sulfite, vai rasgar rapidinho. Então tem que ser um material um pouquinho mais resistente, né? No caso, eu peguei as capinhas de livros e cadernos. Os números escritos, aí vocês peçam para as crianças contornarem os números com as massinhas, olha. Batendo o dedinho, batendo em cima, do lado, olha. Deixando ele mais grossinho. Se for em cima do plástico, depois vocês têm os números durinhos para poder brincar. Pode fazer o tamanho que quiser, só que aí tem que fazer uma quantidade boa de papel machê, né? Olha que legal. Eles vão adorar, entendeu? E memorizam melhor os números. Depois que prepararem os números, vocês podem brincar com a quantidade dos números com feijãozinho, né? Quantos feijõezinhos? A gente forma o número 1, aí coloca o feijãozinho do lado do 1.
O número 3, né? Legal dar saltadinhas para eles pensarem mais. 1, 2, 3 feijõezinhos. Então tem várias possibilidades também de trabalhar com o papel machê. Eu tenho uma ideia bem legal também, olha só. Sabe os pratinhos de isopor? Isoporzinho que vem várias embalagens que nós compramos? Olha só, eu escrevi as vogais, por exemplo. Pode também pôr o papel machê contornando, mas uma ideia super legal que eu vou aproveitar aqui para passar para vocês, se vocês trabalharem com isopor, é com palitinho, pode ser de dente também, tá? Eu tô usando, sabe aqueles pega-vareta? Que tudo que é colorido atrai mais, né? Então pode ser tanto de dente quanto os pega-varetas, quanto um de churrasco, não tem problema. E antes, por exemplo, de dar o papel machê para eles contornarem a vogal, vocês podem pedir para eles irem furando, é tão gostoso, é um super exercício, olha, contornando, eles vão memorizando, exercitando, aprendendo e se divertindo, é uma delícia essas atividades. Aí depois de furar, se vocês tiverem os coloridos, aí vocês dão todas as vogais e cada um eles contornam de uma cor. Olha só. Olha que exercício gostoso. Ó, aperta, amassa ele para ficar bonitinho, certinho. E quanto mais amassa, bate em cima, massageia ele, vai ficando mais lisinho. É super legal. Façam com as crianças. Agora eu vou mostrar uma ideia para vocês que eles vão adorar. Eu vou pegar uma caneta aqui, ó. Também de livro, capa de livro que não usa mais, tá? Ou caderno já usado. O legal é ser branco, né? Porque depois de secar, eles podem pintar, né? Ou se vocês também optarem em fazer em cima de um plástico, pode destacar depois e dá para eles pintarem fazendo a massinha em branco. Mas olha essa proposta com a mãozinha deles. Vocês pegam a mãozinha deles, nós vamos simular um dinossauro. Que criança que não gosta de dinossauro, né? Aí vocês colocam a mãozinha deles assim, olha. Dá pra ver? Olha só. Aqui, ó, mais ou menos. Porque aí nós vamos colocar uma árvore ali pra ficar bem legal, simulando que ele tá indo comer as folhinhas da árvore. É um dinossauro herbívoro esse. Aí vocês contornam. Olha só que interessante, a mãozinha deles, bocão, olha só que interessante. E aí vocês terminam, né? Pode simular aqui já uma patinha. É que o dinossauro é muito grande e não coube na folha, viu, pessoal? Aí vocês incrementam, né? Coloca o dente, né? Coloca uma crista nele. Que interessante. Vamos simular uma arvorezinha aqui? Simular não, vamos fazer uma arvorezinha para eles preencherem com papel machê. Ó, as folhas da árvore. Olha que interessante. Quem não consegue fazer isso? Eles vão adorar. Aí, se vocês já tiverem a massinha colorida, que fica mais fácil para eles, ou se vocês optarem e fazer em cima do plástico, que pode destacar e depois aplicar numa telinha ou num papelão pintado de branco antes que a cor pega melhor, eles vão amar fazer. Mas se tiver a massinha colorida, aí, por exemplo, vamos contornar a crista dele. Olha lá, põe a massinha vermelha lá na crista. Aí põe a verde no dinossauro, cobre ele todo. Eles vão ficar a tarde toda trabalhando com o papel machê. E é super facinho, né? É muito legal. Façam com eles, tá? E eu vou pensar aqui em mais ideias legais com materiais que vocês têm em casa. Vou aguardar as fotos, os vídeos, tá bom? Um beijo!